Bom dia! E hoje a nossa leitura é Apocalipse, capítulo 4 ao 6. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O futuro do mundo e da Igreja, visão inicial. Capítulo 4. A liturgia celeste. Depois disso, tive uma visão. Vi uma porta aberta no céu, e a voz que falara comigo como uma trombeta dizia: sobe aqui, e eu te mostrarei o que está para acontecer depois disso. Imediatamente fui arrebatado em espírito. No céu havia um trono, e nesse trono estava sentado um ser. E quem estava sentado assemelhava-se pelo aspecto a uma pedra de jaspe e de sardônica. Um halo semelhante à esmeralda nimbava o trono. Ao redor havia 24 tronos, e neles, sentados 24 anciãos, vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Havia ainda diante do trono um mar límpido como cristal. Diante do trono e ao redor, 4 animais vivos cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão, o segundo a um touro, o terceiro tinha um rosto como de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Esses animais tinham cada um 6 asas cobertas de olhos por dentro e por fora. Não cessavam de clamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o dominador, o que é, o que era e o que deve voltar. E cada vez que aqueles animais rendiam glória, honra e ações de graças àquele que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos inclinavam-se profundamente diante daquele que estava no trono e prostravam-se diante daquele que vive pelos séculos dos séculos, e depunham suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade é que existem e foram criadas. Capítulo 5. O Cordeiro Redentor e o livro selado. Eu vi também na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi então um anjo vigoroso que clamava em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Mas ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro ou examiná-lo. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e examiná-lo. Então, um dos anciãos me falou: Não chores. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Eu vi no meio do trono, dos 4 animais e do meio dos anciãos, um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha ele 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio e recebeu o livro da mão direita do que se sentava no trono. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes imolado e resgatastes para Deus ao preço de teu sangue homens de toda tribo, língua, povo e raça. E deles fizestes para nosso Deus um reino de sacerdotes, que reinam sobre a terra. Na minha visão, ouvi também ao redor do trono, dos animais e dos anciãos, a voz de muitos anjos, em número de miríades e miríades, de milhares, bradando em alta voz: Digno é o cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. E todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que contém, eu os ouvi clamar: Aquele se assenta no trono é o cordeiro, louvor, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. E os 4 animais diziam amém. E os anciãos prostravam-se e adoravam. Capítulo 6.
Abertura dos selos. Depois viu o cordeiro abrir o primeiro selo e ouviu um dos 4 animais clamar com voz de trovão: Vem! Vi aparecer então um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo animal clamar: Vem! Partiu então outro cavalo vermelho. A quem o montava foi dado tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro animal clamar: Vem! E vi aparecer um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi então como que uma voz clamar no meio dos 4 animais: Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que clamava: Vem! E vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro tinha por nome Morte, e a região dos mortos o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eram depositários. E clamavam em alta voz, dizendo: Até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o Verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que aguardasse ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para serem mortos. Depois viu o cordeiro abrir o 6º selo, e sobreveio então um grande terremoto. O sol se escureceu como um tecido de crina, a lua tornou-se toda vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram na terra, como frutos verdes que caem da figueira agitada por forte ventania. O céu desapareceu como um pedaço de papiro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então, os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas, e diziam às montanhas e aos rochedos: Caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.